E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, com muita saúde, para mais uma vez aqui com a professora Andressa, continuar estudando período composto. Isso mesmo, quando eu falar de período composto, eu estou falando de 2 ou mais orações. Na aula de hoje, nós agora vamos trabalhar um pouquinho sobre período composto por coordenação e subordinação. Eu já disse isso para vocês, que o período composto ele se divide em 2 grupos, né? São 2 tipos, coordenados e subordinados. Vamos começar com a diferença, tá bom? Então, nessa primeira aula, na aula 1, vamos explicar um pouquinho essa diferença de período composto por coordenação e por subordinação, tá? Cronogramazinho da nossa aula, 30 minutinhos de língua portuguesa, sobre orações coordenadas e subordinadas. Vamos ver a diferença. Como é que eu vou identificar a diferença desses 2 tipos de oração, tá certo? Vamos lá. Primeiro, vamos a um mapa mental, um fluxogramazinho aí para vocês anotarem no caderno de vocês, tá bom? O que eu entendo por período composto? Sempre que eu falar de período composto, eu estou falando de 2 ou mais orações. Como é mesmo que eu conto as orações, pessoal? Pela quantidade de verbos. Para cada verbo, uma oração. Para cada oração, um verbo. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Então, eu tenho um período simples, uma oração absoluta. Se eu tenho 2 ou mais orações, quer dizer que eu tenho 2 ou mais verbos. Portanto, trata-se de um período composto. E aí eu preciso saber, esse período composto, ele é organizado de que maneira? Coordenado ou subordinado entre si? E aí a gente entra nesses detalhes. Toda vez que o período composto estiver ordenado de maneira independente, isto é, as orações funcionando sozinha, independente uma da outra, nós teremos orações coordenadas, um período composto por coordenação. E aí a gente já sabe como é que se divide esse período composto por coordenação. Eu tenho as orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Quando eu falar de assindética, é sem conjunção. Quando eu falar de sindética, é com conjunção. Bacana até aqui? Já no período composto por subordinação, eu tenho uma organização sintática um pouquinho diferente. As orações, de algum modo, estão dependentes entre si. Isso mesmo, elas vão ter uma relação de dependência. Pelo menos uma ali naquele meio vai precisar da outra para funcionar. Vai precisar ali para poder existir. E aí eu vou ter 3 tipos de subordinadas. Eu vou ter a subordinada substantiva, que vai ter função sintática, tá bom? Eu vou ter ali uma oração inteira funcionando como objeto direto, como sujeito, como objeto indireto, complemento nominal, aposto, por aí vai. Então, vou ter na substantiva um valor ali sintático, uma dependência sintática. Vamos ter as adjetivas, que eu vou trabalhar com retomadas de informações, tá bom? E a subordinada adverbial, que vai ter valor circunstancial, tá bom? Então, enquanto a coordenada, as orações são independentes, funcionam sozinhas, só tem 2 tipos, que é a assindética e sindética. A subordinada, ela é dependente, não funciona sozinha e possui 3 tipos. Subordinada substantiva, função sintática, adjetiva, retomada de informação e adverbial, valor circunstancial, tá bom? Nós vamos conhecer todas elas, beleza? Então, vamos lá. Vamos destrinchar um pouquinho mais essa ideia de coordenação e subordinação para deixar tudo bem claro? Vamos lá. Toda vez que vocês ouvirem falar em orações coordenadas, eu estou falando de 2 ou mais orações que se ligam entre si sem relação de dependência. Anota aí no caderno e grifa esse sem, tá? Essa preposição sem aí, uma preposição de ausência. Eu não tenho aí relação de dependência. Enquanto nas orações subordinadas, eu tenho 2 ou mais orações que se ligam entre si com relação de dependência. Vocês estão vendo? Deixei até em destaque aí para vocês e vale a pena destacar aí no caderno também. Agora vejamos alguns exemplos. Eu já sei que nas orações coordenadas eu tenho 2 tipos. Oração coordenada sindética e oração coordenada assindética.
Aqui eu tenho oração coordenada mais oração coordenada. Aqui, elas em paralelos uma com a outra, ali do ladinho, funcionam sozinhas se uma for retirada. Já nas orações subordinadas, eu tenho 3 tipos: subordinada, substantiva, adjetiva e adverbial. Aqui eu vou ter uma relação de dependência. A partir do momento que eu tenho uma relação de dependência, eu vou ter oração principal, tá? E vou ter a chamada oração subordinada. E aí ela vai ter que ter a classificação: subordinada substantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial, tá bom? Então, perceba que nas orações coordenadas, eu tenho apenas orações ali, uma pertinho da outra, junto da outra, funcionando independentemente. Já na oração subordinada, eu tenho uma e eu tenho outra ali, sempre dependente. Eu tenho minha oração principal e eu tenho uma subordinada a ela ali, ó, dependendo dela, tá bom? Vejamos aqui alguns exemplos. Ele disse muitas palavras bonitas, mas nenhuma era verdadeira. Perceba que eu tenho uma situação aqui, ó, em que as orações elas estão em paralelo entre si, tá? Orações coordenadas, elas estão funcionando sozinhas. Ele disse muitas palavras bonitas. Tem sentido completo, professora? Tem. Nenhuma palavra era verdadeira. Tem sentido completo? Também tem. Então, eu tenho um caso de oração coordenada, porque eu tenho duas orações que estão próximas uma da outra, juntinha uma da outra, mas as duas funcionariam sozinhas se caso estivessem só. Então, aqui eu tenho um caso de oração coordenada. Coordenada, mas coordenadas. Vejamos aqui essa situação de baixo. Ele disse que nenhuma palavra era verdadeira. Se eu disser assim, ó, ele disse. Olha, pessoal, ele disse. Aí vocês vão me perguntar, ele disse o quê? Perceba que vocês me perguntam algo. Professora, está faltando informação aí. Ele disse o quê? Então, perceba que aqui eu tenho um caso de uma oração subordinada, porque eu não estou conseguindo ver essa oração funcionando sozinha. Então, eu tenho um caso de período composto por subordinação, que nenhuma palavra era verdadeira. De algum modo, eu estou completando o sentido da oração principal, tá bom? As palavras que ele disse não eram verdadeiras. Olha, as palavras não eram verdadeiras. Funciona sozinha? Funciona, professora. Olha, as palavras não eram verdadeiras, funciona. Mas, olha, pessoal, que ele disse. E aí, funciona? Não funciona. Perceba que nessa relação aqui está havendo dependência. Então, de algum modo, elas são subordinadas entre si. Aqui tem uma dependência, né? Então, as palavras que ele disse, ele está restringindo aí quais são as palavras que foram ditas. Percebam que aqui eu tenho uma relação de dependência, tá? Eu tenho uma oração adjetiva aqui restritiva. Quando disse aquelas palavras, sabíamos que não eram verdadeiras. Quando ele disse essas palavras, sabíamos que não era verdadeira. Sabíamos que não eram verdadeiras, tem até sentido completo, mas se eu chego assim para vocês e digo, olha, pessoal, quando disse aquelas palavras, aí fica aquele sonzinho, né, no fundo. Cri, cri. O que é, professora? Do que você está falando quando disse aquelas palavras? Que palavras? Continue, prossiga. Perceba que vocês iam ficar aguardando de mim mais informações. Então, mais uma vez, eu tenho uma oração dependente da outra para ter sentido completo. Viram a diferença? Lá na coordenada, funciona sozinho, muito tranquilo. Na subordinada, gente, não funciona. Tem uma relação de dependência, tá? Não tem como você ver uma relação de dependência aqui. Vamos lá para algumas diferenças. Anotem aí no caderno esses bizuzinhos, tá bom? Características bem marcantes das diferenças entre as orações coordenadas e das orações subordinadas. A primeira é que na oração coordenada não há dependência sintática, nem semântica, tá bom? Ah, professora, mas se tem conjunção, tem semântica, sim, mas ali eu só tenho valores semânticos, não há uma relação semântica de dependência, como nós vamos ver depois lá nas subordinadas adverbiais, tá? Funcionam sozinhas, isso mesmo, elas existem sozinhas.
Não existe oração principal. Não existe aqui, tá? Todas elas são apenas coordenadas entre si. Elas estão colocadas de maneiras coordenadas entre si, beleza? Já nas orações subordinadas, há uma dependência sintática ou semântica? Tem uma dependência aqui, tá? Tem uma dependência sintática, seja uma dependência semântica, por exemplo, lá naquele exemplo, quando ele disse aquelas palavras, sabíamos que não eram verdadeiras. O quando ali me dá uma relação de tempo, tá? Então, eu tenho uma relação ali semântica, uma dependência semântica temporal, tá bom? Eu tenho também aqui o fato delas não funcionarem sozinhas, isso mesmo. Uma ou outra pode até funcionar ali, como eu coloquei para vocês, né? As palavras que ele disse não eram verdadeiras. Não eram verdadeiras. As palavras que ele disse não eram verdadeiras. Mas que ele disse ali tá, né, prendendo um pouco. Então, eu tenho uma relação ali de dependência. Elas não funcionam sozinhas, tá bom? E existe a oração principal, isso mesmo. Como há uma relação de dependência, enquanto nas coordenadas elas estão andando juntinhas, nas orações subordinadas eu tenho uma oração principal e eu tenho uma subordinada a ela, ali, presa, tá bom? Então, existe a oração principal, elas estão colocadas de maneiras subordinadas entre si. Pessoal, vale a pena anotar isso aqui para deixar bem claro a diferença de coordenada para subordinada, tá bom? Vamos ver aqui agora um exemplo dentro de um contexto. Ele arriscou, lançou, mas não se safou. Acho que repentista de golfe não é uma boa ideia. Vamos ver aqui, ó. Ele arriscou, lançou, mas não se safou. Olha só, vamos de novo. Ele arriscou. Primeira oração. Tem sentido completo? Tem. Ele lançou. Tem sentido completo? Tem. Ele não se safou. Tem sentido completo? Também tem. Então, aqui eu tenho um caso de orações coordenadas entre si, não é mesmo? Perceba que as orações elas funcionariam sozinhas, independentes. Então, aqui nessa primeira fala, né, do primeiro personagem, nesse primeiro período, eu tenho um caso de orações coordenadas. A primeira, coordenada assindética, a segunda, coordenada assindética, e a terceira oração, mas não se safou, oração coordenada sindética adversativa. Perceberam aí? Todas são coordenadas. Agora vamos aqui, ó. Acho que repentista de golfe não é uma boa ideia. Olha, pessoal, eu acho. E aí? Quando eu digo assim, olha, pessoal, eu acho. Dá certo? Vocês entenderam? Vocês vão ficar assim, acho o quê, professora? O que você acha? Quem acha alguma coisa. Acho o quê? Então, perceba que o acho aqui, ele não funciona sozinho. Essa primeira oração, ela vai precisar de um complemento. Então, que repentista de golfe não é uma boa ideia. Tudo isso aqui completa o sentido da palavra acho. Então, perceba que eu tenho uma relação de dependência ali. Perceba, diferente do primeiro personagem, as orações são coordenadas, tá? Elas estão ali, uma pertinho da outra, de maneira coordenada, organizada de maneira coordenada. Já no segundo aqui, no segundo personagem, eu tenho uma relação de dependência. As orações estão organizadas de maneira subordinadas entre si, tá bom? Vejamos aqui, ó. Professora, eu queria saber o seguinte. No período, já que ele pode ser estruturado de maneira composta e que pode ter coordenado e subordinado, eu posso, na mesma construção de período, em um mesmo período, ter os dois tipos de orações? Pode sim, tá? Aí nós iremos chamar isso de período misto. Anotem aí, o que é um período misto? É quando em um mesmo período eu tenho organizações sintáticas feitas de maneira coordenada e de maneira subordinada. Vejam aqui, ó, período misto. Um mesmo período composto pode ser construído tanto por coordenação quanto por subordinação. Quando ele disse palavras bonitas, todos sabiam que não eram verdadeiras, mas aplaudiram sua palestra de pé. Percebam aqui, quando eu digo assim, ó, quando ele disse palavras bonitas,
Tem sentido completo, pessoal? Olha, galerinha, quando ele disse palavras bonitas. Se eu parar aqui, dá certo? Não, não dá. Tá? Então, eu tenho um caso de uma oração subordinada. Ela será chamada de adverbial porque quando aqui dá uma ideia temporal, tá? Ela tem uma relação semântica temporal ali. Todos sabiam que não eram verdadeiras. Quando eu disse assim, olha, gente, todos sabiam. Sabiam o quê, professora? Sabia o quê? Eu tenho um caso de uma oração subordinada. Só que nesse caso aqui, ela é a principal. Por quê? Porque essa primeira oração subordinada que foi citada, essa adverbial temporal, ela tem uma relação semântica de tempo, uma relação semântica temporal sobre a oração todos sabiam. E ainda assim, essa oração principal ainda está pedindo outro complemento. Todos sabiam o quê, professora? Sabia o quê? Que eles que não eram verdadeiras, eu tenho um outro caso de oração subordinada. Oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ela tem um valor sintático sobre a oração principal. Aqui ela funciona, essa oração inteira aí, pessoal, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela é o objeto direto, o complemento, uma oração inteira funcionando como complemento do verbo lá da oração principal, tá bom? Mas aplaudiram sua palestra de pé. Olha, pessoal, aplaudiram a palestra dele de pé. Tá certo? Deu, professora. Ah, então a última oração do período já vai funcionar como o quê? Como oração coordenada. Sindética, porque tem conjunção, adversativa, porque ela tem valor de adversidade, contrariedade. Viram aqui a diferença? Vocês estão percebendo que a estrutura do período é coordenado e subordinado, e o interessante, pessoal, é que a parte da subordinação, eu tenho mais de um tipo de subordinação, né? Perceba que apareceu aqui a adverbial e a substantiva aqui ligadas à mesma oração principal. E ainda apareceu aí uma coordenada. Professora, por que isso acontece? Pessoal, a língua é viva? Anotem aí. A língua é viva, ela sempre está em movimento, tá bom? A gramática, ela veio mesmo só para trazer nomenclaturas, organizar, colocar as regras, mas a língua é viva, ela é movimento, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Ele viajou para o interior, mas voltará quando as aulas começarem. Ele viajou para o interior. Ó, pessoal, ele viajou para o interior. Tem sentido completo? Tem. Então, tem um caso de oração coordenada aqui, viu? Mas voltará. Olha, pessoal, ele viajou para o interior. Pessoal, ele voltará. Perceba que elas duas estão dispostas entre si de maneira coordenada. Então, eu tenho oração coordenada. Olha, pessoal, quando as aulas começarem... O que tem, professor? O que vai acontecer quando as aulas começarem? Vocês vão me fazer uma pergunta. Então, perceba que aqui, ó, eu já tenho uma relação de dependência. Agora, vamos analisar, assim, de maneira sintática mesmo. Ele viajou para o interior. Oração coordenada assindética. Por quê? Ela é independente, funciona sozinha e não tem conjunção. Mas voltará... Oração coordenada sindética adversativa, porque tem o valor de adversidade, tem a conjunção mas aí. E, ao mesmo tempo, ela também é considerada uma oração principal. Oração principal de quem, professora? A oração principal da oração subordinada Perdão, gente, não é oração subordinada substantiva, é oração subordinada adverbial, tá bom? Aí, onde tem oração subordinada substantiva, corrijam. Tá? É adverbial, ela é um adverbial temporal. Perceba que a oração mais voltará, dentro do enunciado linguístico, tanto está funcionando como oração principal, como oração coordenada, tá? Ela é coordenada quando ela é vista em paralelo com a outra, que vem antes, e é principal, levando em consideração a oração seguinte, em que tem uma dependência semântica temporal sobre ela, tá bom? Por isso que quando as aulas começarem, oração subordinada adverbial temporal, ok? Vamos ver aqui. Relatividade. Educação.
é aquilo que nos faz olhar o bife maior e tirar o menor. Cinismo é aquilo que nos faz olhar o bife menor e tirar o maior. Miséria é aquilo que nos faz olhar o bife maior e o bife menor e não tirar nenhum. Gula é aquilo que nos faz olhar o bife menor e o bife maior e comer os dois. Primeira, leia estas interessantes definições. A. Na primeira definição, o I tem valor semântico de adição ou de oposição? É aquilo que nos faz olhar o bife menor e olhar o bife maior e tirar o menor. Tá dando ideia de adição, pessoal, ou de oposição? O que vocês acham? Ora, se eu olho para o bife maior, né, eu iria tirá-lo, mas tirei o menor. Então, eu tenho um caso aqui de oposição. Eu uso o mas, o porém, tá? Letra B. E na segunda, qual o valor semântico do E? Cinismo. É aquilo que nos faz olhar o bife menor e tirar o maior. Vocês acham que tem ideia de adição ou ideia de contradição? Mais uma vez aqui eu também tenho oposição, né? É aquilo que nos faz olhar para o bife menor, mas, porém, tirar o maior. Percebam que nos dois casos aí o E tem um valor semântico alterado, tá bom? Letra C. Nas duas ocorrências da terceira definição, essa conjunção tem o mesmo valor semântico? Justifique. Vamos lá. Nas duas ocorrências da terceira definição. Educação, cinismo, miséria. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e o bife menor e não tirar nenhum. Tem o mesmo valor semântico? Não, viu, pessoal? No primeiro caso, o I tem valor de adição. Ó. Eu olho o bife maior, olho o bife menor. Sinal de igualdade, sinal de adição. Você está somando, eu estou olhando para um e olho para o outro. Mas eu não tiro nenhum. Então, eu tenho uma ideia de oposição no segundo E aí que aparece no enunciado, tá? Os valores são diferentes. Na quarta, o valor semântico do I é o mesmo nos dois casos? Justifique. É aquilo que nos faz olhar o bife menor e o bife maior e comer os dois. Gente, tem, viu? Nos dois casos aqui, ele já vai te dar a ideia de quê? De soma, de adição, de acréscimo, tá bom? Então, perceba que na miséria, lá em miséria, na definição de miséria, eu tenho o primeiro E funcionando como aditivo e o segundo funcionando como adversativo. E no último, gula, eu tenho, nos dois casos, valor de adição, soma. Eu até disse para vocês, coloca um sinalzinho de mais aí em cima da conjunção que você consegue, tá bom? Distinguir esse valor. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que tenham anotado tudo, vão tomar uma água, caminhar um pouco. Já nós voltamos com a próxima aula, tá? Com muita prática, muito exercício ainda, beleza? Aguardem aí.